Amados, até aqui a gente costuma dizer que nós entregamos ao Senhor o nosso louvor. As nossas vozes, os nossos braços, os nossos gestos, o nosso coração, tudo isso nós entregamos como louvor. E agora nós vamos para o momento em que o Senhor devolve como bênção aquilo que Ele preparou em um dos filhos ministros dele para nos trazer. Mas antes eu queria pedir à igreja que nós fizéssemos um momento de intercessão. Nós temos um irmão aqui e que a sobrinha dele, a Marisa, está internada, diagnosticada com câncer. Então eu queria que cada irmão colocasse esse nome no seu coração e subisse ao Senhor um clamor de intercessão, amém? Eu vou orar, vocês vão orando onde vocês estão, vão colocando a Marisa, entregando ela ao Pai, para que Ele faça e cumpra a vontade dele. Amados, a nossa igreja, ela intercede toda semana, nós temos o culto de intercessão. Então, ao longo da semana, vai mandando seu pedido de oração, vai colocando os nomes. A gente aqui coloca as famílias, os casais, os filhos, tudo que nós podemos imaginar. E colocamos também os nomes específicos e as causas específicas que são pedidas, amém? Que o Senhor possa receber. Amém? Inclinem suas cabeças e vamos orar. Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos, levantamos o nosso clamor como igreja. Tivemos e vivemos vários momentos já aqui neste lugar. É verdade. Onde o Senhor já falou conosco, através dos louvores, através da mente de cada um de nós, o que o Senhor já colocou, o que o Senhor já tirou, o que o Senhor já moveu no coração. E nós queremos nesta hora, como uma voz só, como igreja, noiva do Senhor, que tem se colocado em santidade todo o tempo e que agora está reunida, cada membro do corpo da tua igreja que está aqui, eleva o seu pensamento nesta hora, intercedendo pela nossa irmã Marisa, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não sabemos como ela está agora. Sabemos que ela está internada, nós não temos noção do quadro clínico, nós não temos noção das dores, da dor emocional que ela está sentindo, da pressão psicológica, da pressão espiritual que tem passado pela mente dela, mas nós colocamos todos esses cenários, cada uma dessas situações diante do Senhor, aquele que a formou, aquele que um dia soprou nela, Pai, o fôlego da vida, aquele que sustentou até aqui, aquele que há de sustentar e há de chamá-la de volta para si. É no Senhor que nós cremos. E é por isso que nós colocamos a vida da Marisa nas tuas mãos. E nós te pedimos, somente capacita os médicos, as enfermeiras, as pessoas que estão ali cuidando dela neste momento, Senhor. Dá a eles também sabedoria. Capacita eles a fazerem as leituras dos exames, ó Deus, para que não haja erro clínico, erro médico, exames laboratoriais. Deus, em nome de Jesus, potencializa esses homens e mulheres das tuas capacidades humanas, para que eles possam tratar da nossa irmã. Aleluia. E tudo que eles não puderem fazer, ó Deus, que o Senhor coloque a tua mão poderosa e reconstitua, se for da tua vontade. Aleluia. Transforma. Pai, só o Senhor cabe o nosso fim, o nosso último suspiro, e nós colocamos as tuas mãos, mas como igreja nós clamamos, restabelece cada órgão, cada célula daquele corpo, restabelece o fôlego, para que ela possa ter um encontro real contigo, transforma a mente, o espírito e o coração dela, para que ela vá viver cada minuto ainda que resta e que o Senhor permitir, somente para o Senhor. Que ela viva, Deus, assim como nós desejamos, viver somente para Ti, fazer somente a Tua vontade. Que ela possa se sentir regozijada, Senhor, no coração dela. Leva agora para ela paz. Derrama sobre a vida dela, Senhor, bênção.
da paz mental, da paz espiritual, para que ela possa esperar o tempo do Senhor agir e que ela seja recuperada de tudo que ela está vivendo. E que cada marca, cada momento de experiência que o Senhor permitiu, possa permiti-la testemunhar para a honra e glória do Teu nome, para a salvação de outras vidas, para a glória do Senhor. Amém. Pai, nesse momento nós abençoamos a vida do nosso pastor também, Senhor. Abençoa a vida do pastor Tiago com sabedoria. O Senhor já deu e entregou a ele a mensagem que cabe a cada um de nós nesta manhã. Usa ele também com toda a capacidade, Senhor. Usa ele em todos os gestos, em cada momento, em cada tom de palavra que ele vai usar. Que seja o Teu Espírito Santo nos orientando e nos falando para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Amém. Nossos irmãos missionários aí da Jocum, sejam bem-vindos mais uma vez. Foi maravilhoso o testemunho. Temos mais visitantes, além dos nossos irmãos da Jocum? Alguém de primeira vez? Aqui. Seu nome? Lúcia. Toda vez que você viu, seja bem-vinda no nosso meio. No final a gente tem mais alguém aqui? Ali, o pessoal aqui da banda. Nome de vocês? Ana Maria. Ana Maria, seja bem-vinda, viu, meu querido? Deus abençoe. Como nós recebemos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos aqui à Igreja Batista Papai, a casa do Papai. Amém? Glória a Deus. Pastor Edgar, meu pai está viajando. Ele foi um casamento de um amigo. Pastor Valtemir, não sei. Ele esteve aqui há muito tempo atrás falando sobre escatologia. Ele está ali no casamento dele. Então, por isso que não está aqui, mas manda um abraço à igreja. Glória a Deus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia. Eu queria falar só em relação ao nosso tempo. Eu sei que o nosso tempo está aí apertado, mas muita gente fica diante de uma série, não sei nem quanto tempo, né? A gente não presta atenção e passa o tempo. Diante da palavra de Deus, tudo que Ele já falou com você, Ele vai complementar agora, amém? Glória a Deus. Tudo que já foi pregado, através dos louvores, através dos testemunhos dos nossos irmãos de Jocum, você vai ver que Deus tem algo a mais, amém? Mas dentro de tudo que Ele já está falando conosco, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Abre sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Glória. Um texto conhecidíssimo. Uma parábola de Jesus, muito conhecida, versículo 11, começando. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Lucas 15, versículo 11. O mais novo disse ao pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse então: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e lhe abraçou e o beijou.
O filho lhe disse então: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse depressa para os seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Aleluia. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. E começaram então a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, porém, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca me deste, e nunca desobedeci sequer uma ordem tua. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa aí, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai então: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Esse é um dos textos, uma das parábolas de Jesus mais conhecidas. E eu gostaria agora aqui, eu vou trazer alguns textos da palavra de Deus para acrescentar aquilo que está aqui, para nós entendermos o que essa palavra quer falar conosco hoje. Amém? Conosco hoje. O primeiro texto é 1 Samuel 16, 7. Não precisa abrir, já comi algumas pessoas para lerem. Amém? 6 e 7. 16, 6 e 7, né? Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê a aparência. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Bem? Salmos 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aleluia. 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Coração quebrantado e contrito não despreza. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração. Amém? Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é enganoso. Ezequiel 36, 26. Dai-vos dentro coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Tirarei o coração de pedra e coloquei o coração de carne. Aleluia. Glória a Deus. E o último, Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Se ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o coração. Todos esses textos, queridos, revelam para nós o quanto Deus se importa com o nosso coração. Aleluia! Amém. Deus se importa com o teu e com o meu coração. Por isso que nós devemos cuidar do nosso coração e enxergar aqui qual é o coração
que agrada a Deus. Aleluia! E algo aconteceu essa semana, me deixou muito impressionado em relação a isso. O pastor Edgar colocou no grupo, na quarta-feira, ele falou sobre o profeta, pastor David Moore, que estaria aqui no Brasil, e ele estava aqui em Itapevi. E ele estava na quarta e na quinta-feira. Meu pai, como estava quarta-feira aqui, não foi na quarta-feira, ele foi na quinta, mas chegou na quinta e não tinha nada. Estava tudo marcado, ia ter evento e chegou lá, não tinha nada. A igreja fechada. Meu pai não entendeu e depois saiu a reportagem. Eu vou ler aqui para vocês, fala assim: David Moore tem evento cancelado após dizer que a igreja no Brasil precisa se separar da política. Seguindo na reportagem, fala assim: muito conhecido no mundo, o profeta, pastor David Moore estava no Brasil para uma série de conferências, mas teve um de seus eventos cancelados após falar da relação da igreja do Brasil com a política. Tudo começou depois que ele discursou na igreja, ali em Itapevi e tal, mas o pastor líder da congregação cancelou simplesmente um outro dia. E fala que, ele fala sobre os falsos profetas, ele falou sobre que a igreja do Brasil, tem aqui, ó, ele fala, olha a frase que ele falou na quarta-feira: o Senhor está pedindo arrependimento. Ele está dizendo que o tempo acabou. A igreja do Brasil precisa se separar da política. A igreja precisa preparar a nação. A igreja precisa preparar a nação para a volta do Messias, não para outro governo, diz ele em um trecho de seu discurso. Depois que ele falou isso, o pastor, que depois eu fiquei sabendo, é muito envolvido com a questão política, não gostou muito, não quis ouvir a voz de Deus e cancelou um outro evento. Não estou querendo dizer que a gente não tem que se envolver com política. Não tem, a política é importante, devemos fazer a diferença na política, amém? Amém. Mas Deus tem uma palavra muito forte, né? E o que eu quero tirar disso, não é nem essa questão política em si, mas o fato de como a gente muitas vezes ouve a voz de Deus e fecha o coração. A igreja cancelou um evento porque não quis ouvir aquilo que Deus estava falando. Você tem noção disso? O quanto muitas vezes, e isso tem tudo a ver com o que Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele fala assim, quem está anotando, 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. É exatamente isso que existe. Glória, Senhor. Louvado seja o teu nome. E aconteceu isso essa semana. E hoje Deus está falando muito sobre o coração. Deus está falando muito para abrir o coração, para quebrantar o coração. E nesse texto nós vemos aqui qual é o coração que agrada a Deus. Amém? Amém. Qual é o coração que Ele quer enxergar em nós, a igreja dele? Que coração que Ele quer enxergar pulsando no nosso coração, no nosso peito? Que tipo de coração é esse que agrada a Ele? E Ele quer enxergar esse coração. Só que com o que aconteceu essa semana, e vendo ainda mais o que Paulo falou aqui, infelizmente nós estamos vivendo num momento onde fechar o coração é muito mais fácil do que quebrantá-lo. Mas que a gente não tem esse coração nessa manhã, amém? Você possa abrir o seu coração. Se você está aqui, eu não acredito por aqui. Eu não acredito em acaso, amém? Deus quer falar com você, já está falando com você, e Ele tem essa palavra para você, amém? Então, qual que é o coração que agrada a Deus? E já quero deixar uma frase para você: o pecador quebrantado é melhor que o santo acomodado. A gente vai trabalhar aqui, a gente vai ver nesse texto que o pecador quebrantado é muito melhor do que o religioso, o legalista, o santo acomodado. Amém? E é isso que a gente enxerga nesse texto. Porém, antes de entrar no texto em si, calma, deixa eu pegar uma linha para mim, por favor. Antes de entrar no texto em si, a gente tem que entender o contexto, né, para não pegar texto fora de pretexto. Eu sempre falo isso toda vez que eu prego, mas é muito importante. E o primeiro ponto em relação ao contexto, para a gente entender, é a questão das parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Isso aqui é uma parábola. Por que ele falava em parábolas? E ele tem várias parábolas. Mateus 13 são as parábolas do reino. Jesus sempre falou por meio de parábolas.
E por que que ele fala isso? Por que que ele usa parábolas? Parábola, a definição de parábola são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Ele vai comparando, ele vai contando uma história, e essa história você vai se identificando com cada personagem dessa história, dependendo do público-alvo que está ali. Então ele usa a parábola por causa disso, e nós gostamos de história. A prova disso é que nós somos fixados muitas vezes em filmes, em séries, e a gente se identifica com o personagem, não é isso? Então Jesus usa a parábola muito por conta disso, amém? Para facilitar o entendimento, para facilitar a compreensão do princípio que ele quer trazer, e principalmente não só a compreensão, mas a forma de aplicar. Quando Jesus termina e suas parábolas, dá aquela impressão: puxa, preciso mudar. Puxa, eu sou esse cara aí. Igual quando Natan chega para Davi e fala tudo aquilo que ele falou para Davi. Davi fica irado, e a hora que Natan fala, você é esse homem, na hora ele fala, puxa, aquela ilustração serviu para ele cair em si. Então Jesus usava a parábola muito por conta disso. Amém? E por que mais? Para facilitar então o entendimento e principalmente a aplicação. Segundo, para distinguir as pessoas que ouviam. Olha que interessante o texto de Mateus, se você quiser anotar aí, eu vou ler aqui. Mateus 13, 10 a 17 fala assim: por que falas ao povo por parábolas? Perguntaram para Jesus. Daí ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que ele tem será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, a parábola tinha esse sentido duplo. Para aqueles que eram humildes e reconheciam e ouviam realmente a parábola, aquela parábola fazia efeito. Mas para aqueles que endureciam, também tinha esse efeito de a pessoa nem perceber o que está falando. E não é exatamente o que acontece aqui. Por isso que Jesus falava por parábola. E terceiro, simplesmente para cumprir uma profecia messiânica lá de Salmo 78:2, que diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Amém? Então Jesus cumprindo a profecia assim. Ou seja, esses propósitos das profecias, fica claro que o efeito positivo, ela tinha tanto um efeito positivo quanto um negativo. Mas só que dependia de quem esse efeito? De quem ouviu. De quem está ouvindo. Então quando Deus fala e conta essa parábola, e ela, claro que nós não estamos aí no momento, mas ela chega até nós hoje, devemos responder o seguinte: como eu estou ouvindo essa parábola? Ela vai fazer na minha vida um efeito positivo ou um efeito negativo? Amém? É isso que nós precisamos entender. Portanto, a gente precisa ser humilde, pedir para o Espírito Santo tocar o nosso coração, para recebermos a palavra de Deus. Ou do contrário, nós ficaremos com os ouvidos sentindo coceira e não vamos ouvir. Esse era um dos propósitos da parábola também. Amém? Porque a gente tem que pedir para Deus falar conosco aquilo que Ele deseja transmitir. Glória a Deus. Amém. E segundo ponto em relação ao contexto aqui, é um contexto imediato, que antes de contar a parábola, o capítulo começa no versículo 1, dando esse contexto. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, aproveitando aquele ensejo, aquela situação, onde tinham pecadores e publicanos, se vocês lembram, eram aqueles mais odiados do povo, eram que ele cobrava imposto,
do povo judeu para Roma, então eles eram odiados, e eram os pecadores, e tinha também os fariseus e mestres da lei, que se sentiam os religiosos, que eram os tais. E Jesus então começa a contar duas parábolas antes da parábola do filho pródigo. Eu não vou ler aqui, mas é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. O que essas parábolas revelam para nós? O que elas mostram para nós aqui? Elas introduzem o grande ensinamento, o grande princípio que Jesus quer trazer na parábola do filho pródigo. E aqui, o que ele está já mostrando, respondendo à pergunta dos fariseus? Por que ele come com eles? A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida revela o quanto Deus ama e quer e vai atrás do pecador. Porque para o pastor, o bem mais precioso dele é a ovelha. E a dracma, o que era a dracma? A dracma era como se fosse a mulher depois de casada, né, recém-casada, ela recebia do marido como fosse uma coroa, uma tiara, e tinham as dracmas, essas pedras, eram 10 pedras. E era muito precioso. Era como se fosse a aliança de casamento. Era o sinal de que ela ali está casada e ela recebia do marido aquilo. Ela perdeu uma pedrinha daquilo, era terrível para ela. Então, com essas duas parábolas, Jesus está mostrando, já respondendo aos fariseus, que para o Pai ele se importa demais com aquilo que se perde. Amém? Amém. Ele se importa demais com os perdidos. E é o que Jesus fala aqui, quando Jesus fala em Marcos 2,17, fala assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. É isso que ele está, no contexto, mostrando aqui para os fariseus. Contudo, o ensino de Jesus não para aqui. Ele continua declarando a sua vontade, ao introduzir aqui a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, né? Portanto, aqui, com essa parábola, ele está mostrando para nós, né, na verdade com essas três parábolas, a importância do arrependimento. Nas duas palavras mostra, nas duas primeiras, a alegria tanto do pastor quando encontra a ovelha, e a alegria da mulher quando encontra a dracma, mostrando que a alegria do arrependimento. O quanto Deus se alegra com o nosso arrependimento, quando há restauração de vida. Aleluia! Amém. Glória a Deus! É isso que ele está mostrando para nós aqui. Então fica claro que Jesus quer ensinar aqui então para os fariseus e os pecadores e os publicanos presentes ali, qual tipo de coração realmente o agrada. Qual tipo de coração realmente agrada o coração de Deus. Amém? E na parábola a gente vê 3 tipos de coração que alguém vai analisar aqui agora. O primeiro é o coração pecador, mas quebrantado, que é o coração do filho mais novo. Ele era pecador, mas ele se quebrantou. E como a gente enxerga, primeiro, o pecado no coração do filho mais novo? Primeiro, no pedido que ele faz ao pai. Ele fala: pai, me dá aí parte da minha herança. Naquela época, esse pedido era interpretado como o filho não estava nem aí para o pai. A gente recebe herança quando os pais... Eu pedi a herança antes, eu estou dizendo: pai, para mim, você pode morrer. É isso que ele estava dizendo. É muito sério. Olha o nível de pecado no coração dele. Com essa atitude ele estava rompendo completamente o relacionamento com a sua família. E viria fatalmente romper com toda aquela comunidade, toda aquela sociedade, toda aquela cidade. Era um rompimento total que ele estava fazendo ali. O filho que pedia então a herança para o pai estava dizendo com todas as letras: eu não estou nem aí para o Senhor, nem para aquilo que eu estou vivendo aqui. Eu quero ver do jeito que eu bem entendo. Não quero você. Não quero tudo que você me ensinou. Não quero todo o amor que você tem por mim. Acho que nem tinha noção, né? Eu quero ver do jeito que eu quero. Eu quero satisfazer os meus prazeres. Eu quero seguir o meu coração. E eu não estou nem aí para você. Olha o nível de pecado no coração desse filho. Tanto é que o texto diz ali que ele foi para uma terra perto ou não? Foi para pertinho? Distante.
Coração pecador, distante do coração de Deus. O segundo forma que a gente enxerga o pecado no coração, na forma que ele age com o dinheiro. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele gastou rápido e extravagantemente o dinheiro, principalmente para satisfazer os seus desejos sexuais. Aí o filho fala, esse filho mais lá no final, mais velho, fala, gastou o dinheiro com as prostitutas, porque, ou seja, ele viveu de uma maneira depravada, de uma maneira onde podemos dizer, deixa a vida me levar. Ele viu assim, meu coração vai me levar, eu vou fazer tudo que o meu coração quer, não tenho rédeas, por isso que eu vou para longe, para não ter nenhum tipo de cobrança. Eu vou fazer o que eu bem entender e vou gastar do jeito que eu bem quiser. Essa forma como ele gasta o dinheiro da herança revela o quão a vida completamente libertina que ele teve, que ele escolheu viver, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de amarras, né? O que ele achava, né? Mas o pensamento fundamental é que ele não se contentava. Ele era como um insolente, fazendo tudo que o seu coração mandava. Só que a gente sabe, queridos, que essa vida não tem fim, não tem satisfação. É só você olhar como está o mundo hoje. As pessoas começam e ela não tem fim. Ela vai fazendo cada vez mais coisas, as coisas vão piorando, as coisas vão ficando cada vez mais pesadas e piores, e ela não tem fim, não consegue satisfazer de maneira alguma. E aqui cabe destacar uma diferença já clara entre as duas primeiras palavras que Jesus contou. E é uma diferença muito grande. A ovelha perdida, o pastor vai atrás, não é? A dracma perdida, a esposa chama as amigas e vai atrás, não é? O pai vai atrás aqui? O pai não vai atrás. Por quê? Porque o perdido da ovelha e perder a dracma foi um descuido, foi um acidente. Aqui não, foi uma atitude consciente. Aqui foi uma atitude sabendo muito bem o que queria fazer. E aí o pai fala simplesmente, ok, você quer? Vai. Como a gente vê lá em Romanos, Deus abriu mão, Romanos 1, Deus abriu mão, Deus deixou o homem viver as paixões e desejos do seu coração. E aí a gente vê Romanos 1, as consequências de viver dessa maneira. Amém? Portanto, aqui fica uma lição muito importante. Deus nunca irá impedir que tomemos decisões erradas na nossa vida. Ele nunca vai impedir. Ele nunca vai impedir. E ainda vai deixar, mesmo que doa muito no coração dele de pai, ele vai deixar a gente sofrer as consequências dessas escolhas. Amém? Isso tudo a gente vê o pecado. Mas aonde? Na situação a qual ele chegou. Onde mais a gente vê o pecado no coração dele? O texto fala que ele desejava comer a comida de quem? O que é um porco para o judeu, gente? Eu já preguei aqui, não lembro se eu já falei isso aqui, eu acho que eu já falei, eu vou repetir porque tem tudo a ver. O judeu, o porco era animal imundo. Ele não tinha contato algum com os porcos. E Jesus usa essa palavra falando para judeus, para fariseus, para pecadores, para publicanos. Ele sabia muito bem o que Jesus estava falando quando disse que aquele homem queria comer, aquele jovem queria comer a comida dos porcos. Você tem noção o que é isso para um judeu? O que eu já falei aqui, eu vou repetir, mas no nosso turma de seminário tinha um menino que ele era marroquino. E ele tem a mesma cultura em relação ao porcos, apesar de ser cultura islâmica, né? Ele era convertido e tudo mais, mas essa cultura é a mesma. E com a cultura que ele veio de lá eles tomam banho uma vez por semana. E olhe lá. E no seminário eu ficava no quarto com 4 meninos. O que aconteceu? O menino chegou um dia para ele, e assim, como você é porco? Mano. Quando ele entendeu que o cara chamou ele de porco, mano, ele
ficou transtornado. Ele pegou a bandeira do Brasil, ele jogou no lixo e queimou a bandeira do Brasil. Ele ficou transtornado. E Jesus fala aqui que ele queria comer a comida dos porcos. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Onde a gente vê o pecado no coração do filho, ele chega num nível mais baixo de todos. O pecado tem o potencial de te levar ao fundo do poço, a querer comer comida com os porcos. E o pior, não é só querer comer, ele não conseguiu nem comer a comida dos porcos. O que fala o texto? E ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos ele tinha. Tem noção do que Jesus está falando aqui? Aonde o pecado tem potencial de nos levar? Não brinca com o pecado, gente. Não brinca com o pecado. Ele vai te levar aí. Se você der brecha, ele vai te levar aí. E o pai não vai te mostrar. Ele vai deixar. Mesmo que doa muito no coração do pai, ele vai deixar. Ele vai deixar. O pecado, ele é seríssimo. O Henry Wilson, ele fala assim: o filho pródigo aprendeu do jeito mais difícil, que é impossível desfrutar das coisas que o dinheiro pode comprar ao ignorar as coisas que o dinheiro não pode comprar. É impossível. O que o mundo tem para te oferecer, você não vai conseguir. Você não vai conseguir aquilo que você acha que pode ter. O que Jesus está deixando claro aqui é que o pecado tem o potencial de nos levar aos piores lugares que podemos imaginar. É isso que a gente vê, o pecado no coração do filho. Mas a gente não vê só o pecado, a gente vê o quebrantamento também, amém? O filho se quebrantou. E começa como? No versículo 17? Caindo em si. Amém? Caindo em si. Aqui, voltando um pouquinho até o ponto anterior, esse caindo em si revela que o pecado tem o poder de te tirar de si mesmo. Tirar a sua sanidade. A pessoa fica cega, a pessoa fica, já viu? Ela começa a fazer coisas e ela, para satisfazer aquilo que o coração dela, ela faz tudo e a pessoa fica cega. A ideia do cair em si, o pecado, ele tira a sua consciência, tira tudo. Te deixa cego, completamente cego. Completamente cego. Uma vez conversando com um amigo meu, ele falou que estava conversando com um amigo dele que estava fazendo várias coisas erradas. E o amigo conhecia a palavra, era cristão, e aí ele fala assim: mas cara, o que você está fazendo? Ele falou: não importa. Para fazer isso que essa vida eu estou querendo levar, nem que eu vá para o inferno, eu prefiro ficar com essa vida. Olha o nível de cegueira, de caindo em si, que estava, o quão fora de si ele estava. Por isso que a palavra caindo em si é o processo de arrependimento aqui, o processo de quebrantamento do coração. O primeiro passo que ele dá é cair em si. Amém? O primeiro passo para se arrepender é olhar e cair em si, conseguir sair desse estado de insanidade, conseguir tirar as vendas dos olhos, aquela paixão, aquele desejo pelo pecado, aquela coisa que não agrada a Deus. Você consegue, o primeiro passo para se arrepender tem que tirar isso. Se não tirar isso, não tem como. Você vai viver insanamente no pecado, porque você não consegue enxergar. Primeiro passo para se arrepender é a hora que ele chegou no fundo do poço. Só que geralmente acontece quando ele chega no fundo do poço. Pode acontecer antes. E se Deus está dando essa mensagem para você, é porque Ele quer que seja antes. Amém? Glória a Deus. O pecado pode levar a isso. Mas, para cair em si, aqui como primeiro passo, ele tem que chegar no fundo do poço. E é o primeiro passo para nos arrependermos, para quebrantarmos o coração, tirar essas escamas do pecado da nossa vida. Ele lembrou ali, naquele lugar, caindo em si, ele fala: quantos empregados de meu pai? Ele lembra de quem? Daquilo que ele abriu mão. Ele lembra de tudo aquilo que ele abriu mão. E ele lembra que o mínimo que o pai dele poderia oferecer, que era tratar ele como escravo, era muito mais do que o mundo ofereceu para ele ali, naquele chiqueiro. Glória a Deus!
Ele lembrou que o mínimo que o pai podia dar para ele era muito mais do que o mundo estava oferecendo para ele. Glória a Deus. O coração dele então muda de direção. O segundo passo então é reconhecer o pecado, porque aí ele fala: Pai, eu porei a caminho e voltarei direito. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Além de tirar essas escamas, para nos arrependermos e termos o coração quebrantado, temos que reconhecer os nossos erros. Amém? Reconhecer a gravidade do nosso pecado. Depois que caem as escamas dos olhos, ele reconhece que pecou primeiro contra Deus. Pequei contra os céus e contra ti. Não é só o que ele fez com o pai, ter virado as costas com o pai, mas ele reconhece que ele pecou contra Deus. Olha o verdadeiro arrependimento aí. Olha como começa o quebrantamento. Reconhecer que pecou contra Deus. Ele deixou de lado toda e qualquer desculpa e simplesmente reconheceu que tinha escolhido pecar, tinha escolhido virar as costas para os pais. Então o segundo passo é reconhecer que errou. Tirar as escamas do primeiro passo, cair em si. Segundo, reconhecer que errou, reconhecer que vacilou. Só que o que ajudou o filho a ter esse arrependimento, esse reconhecimento, foi ele lembrar da bondade do pai. Aleluia. Ele lembrou do que Deus, o que o pai tinha para ele. Ele lembrou tudo que o pai poderia oferecer para ele. A bondade do pai levou ele a esse verdadeiro arrependimento. Em suas palavras fica claro que agora ele entendia que a forma que seu pai tratava os escravos era infinitamente melhor do que a forma que o mundo levou ele. Deu para entender? Ali naquele chiqueiro não teve nenhum amigo, nenhuma namorada, que ele provavelmente desgastou. Foi alguém lá ajudar ele? Foi alguém lá estender a mão para ele? O que ele entendeu? O que o mundo me oferece é isso no final. Não vale a pena, porque eu tenho um pai bom. Aleluia! Ele lembrou a forma que o pai tratava os escravos. E falou: olha, se tratando como escravo, meu pai é muito melhor do que a ilusão que eu criei na minha mente, achando que esse mundo poderia me oferecer. Glória a Deus! E Romanos capítulo 2, versículo 4, quem está anotando aí, fala assim, Romanos 2, 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, falando de Deus, né? Tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É isso que o filho viu. O quanto Deus é bom. Aleluia. O quanto o pai era bom para ele. E aí ele pôde se arrepender. Portanto, a maneira mais correta de reconhecermos quando somos pecadores, quando somos pecadores, é olhar para o quanto Deus é bom. Amém? O quanto o coração desse pai é maravilhoso. E aí a gente entra com isso na terceira atitude em relação ao seu arrependimento. Além de tirar a cegueira e reconhecer o seu pecado, ele muda de atitude. O versículo 20 fala o quê? A seguir levantou e foi para o pai, não é? Esse é o mais importante. Não ia adiantar nada ele tirar a cegueira, ele reconhecer que errou e continuar no chiqueiro. Não ia adiantar alguma coisa? Ia mudar a vida dele? Ele teve que fazer o quê? Mudar de atitude. O terceiro passo para o arrependimento, para o quebrantamento, é mudança de atitude. Nada vai mudar se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Amém? Temos que ter, a Bíblia fala sobre deem frutos que mostram arrependimento, lá em Mateus 3:8. Temos que dar frutos que mostram arrependimento. Portanto, um coração pecador, mas quebrantado e arrependido, é o que Deus deseja para a igreja dele. Glória a Deus! É isso que a gente tem que buscar, esse coração desse filho. E eu pergunto, como está a nossa vida? Será que estamos vivendo ou estamos virando também as costas para Deus? Será que estamos pedindo para Deus a nossa parte da herança, para querer viver do jeito que eu quero? Como tem sido como eu tenho lidado com os desejos do meu coração? A gente tem que lembrar de uma coisa: o pecado pode nos levar a situações terríveis. Temos que nos arrepender. Temos que cair em si. Será que eu estou querendo cair em si?
Sabe que eu quero realmente tirar? Está gostoso do jeito que está. Está gostoso do jeito que está, querido. Saiba que uma hora não vai ficar. Sabe que uma hora você vai querer comer comida de porco e ninguém vai te dar. Se você continuar nessa vida. Amém? Deus está falando isso porque Ele quer trazer esse arrependimento para nós. Não vamos brincar com o pecado. Amém? O segundo coração que a gente vê na história é o coração do Pai, cheio de graça e misericórdia. É um coração cheio de graça e misericórdia. A palavra de Deus fala assim que o Pai saiu correndo. E, gente, naquela época, um senhor na postura dele, ou na função dele, na sociedade, ele andava sempre com classe. Um senhor desse sair correndo, as pessoas iriam questionar a atitude dele. Mas não estava nem aí. Ele viu o filho voltando. E ele vai até o filho. Porque é um coração cheio de graça. Ele dá para o filho aquilo que o filho não merece. O filho não merecia que aquele pai corresse atrás dele. Ele dá para o filho um anel. Ele dá para o filho uma nova veste. O filho tinha falado, trate-me como seu escravo. A hora que ele chega, ele nem consegue falar isso. Pai, peguei quando tinha contatinha, ele já fala, não. Já põe nova roupa. Quando você quer ser escravo, não, eu tenho para você ser filho. Você não é escravo. Amém? Vou te dar um novo anel. Autoridade de novo, de filho, de herdeiro, meu herdeiro. Vou te dar sandália. Quem andava descalço era escravo. Ele queria ser escravo. O pai falou, não, você é meu filho. Coração gracioso. Aquele filho sabia que ele não merecia nada daquilo. Mas Jesus, o Pai vem com graça e misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Além dessa graça, o coração cheio de graça, Jesus aqui fala que o Pai também teve misericórdia, porque ao abraçar o filho, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava evitando as pedradas da sociedade. Como eu falei, quando alguém fazia isso, quando um filho tomava essa postura, ele não rompia o ligamento só com a família, mas com toda a sociedade. E quando voltava, a sociedade apedrejava por tamanha afronta que ele tinha tido. Deu para entender? Só que o pai vai e abraça, e impede que as pedras cheguem até ele. Amém? Isso é misericórdia. Deus não dá a punição que nós merecemos, é misericórdia. É um coração cheio de graça e de misericórdia. Glória a Deus! Esse é o coração do Pai aqui. Portanto, a graça, e além disso, o pai tem esse coração também com o filho mais velho, né? O filho está lá, ele vai tentar conversar com o filho. Você vê que ele vê a ira no coração do filho, mas ele não se importa, ele tenta convencer o coração do filho. Ou seja, esse coração cheio de graça e misericórdia está disponível tanto para a atitude do filho mais novo, quanto para a atitude do filho mais velho. Amém? A gente percebe isso na palavra. Portanto, a graça está presente em tudo que esse pai deu, tanto para os seus filhos, mesmo eles não merecendo. E a misericórdia está presente quando esse pai priva desses filhos a punição que eles mereciam. Amém? Esse é o coração do Pai, cheio de graça e misericórdia. Eu pergunto, será que o nosso pecado tem nos cegado tanto para não chegarmos a essa graça e misericórdia de Deus? Quantas vezes a gente pensa, mas Deus não vai me perdoar. Mas isso que eu fiz de novo, Deus não vai me perdoar. Deus vai te perdoar, amém? Se você se arrepender de verdade e voltar, Ele vai te perdoar. Aleluia! Ao relatar aqui a postura do Pai, Jesus está deixando claro que Ele espera que façamos igual o Filho e voltemos, porque Ele quer se lançar e nos abraçar, amém? Esse é o coração do Pai. Ele espera que a gente se aproxime dele. Hebreus 4,16 fala: assim sendo, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos abrace. Ele deseja que a gente vá e volte até Ele, amém? Aleluia. Porque Ele quer esbanjar esse coração gracioso e misericordioso para nós. Mas eu quero trazer outra aplicação para nós hoje. Tem tudo a ver com o que o pessoal da Jocum veio falar aqui, que tudo que Deus já está falando. Esse coração de Deus, Ele quer ver pulsando, sabe aonde? Na igreja dele.
a igreja tem que manifestar graça e misericórdia para o mundo. Amém? Amém. Se abrir mão de tudo para pregar o Evangelho, para viver esse Evangelho, para ser esse coração do Pai para esse mundo perdido. A igreja precisa ter esse coração do Pai. Nós precisamos ter esse coração. O interessante é que o versículo 1 fala que quantos pecadores foram? Todos. Aqui é muito interessante. Todos os publicanos e pecadores estavam ali. Que significa que Deus quer se aproximar de todos e Ele quer usar a igreja para isso. Amém? Amém. Ele quer ver em nós esse coração cheio de misericórdia, cheio de graça. Só que infelizmente muitas vezes não é isso que as pessoas encontram aqui. Encontram muitas vezes o coração mais do filho mais velho. Esse aí, não, tá louco. Ele não merece. Como se ele merecesse, né? Como se a gente merecesse alguma coisa. Deus quer ver na igreja dele esse coração cheio de graça e misericórdia que alcança o mundo. Amém? Quantas vezes a gente ouve as pessoas, mas eu não vou na igreja porque muito hipócrita, muita gente falsa, muita gente que não vive o que fala. Infelizmente acontece isso. Nós temos que ter esse coração que abraça. De novo, não é o abraço que muitas estão dando, aceitando, um aceitar. E tem falado bastante para trazer isso aqui. Não é um aceitar, não é um incluir, não é ser inclusivo. Não é isso. O Pai não foi assim. O Pai abraçou porque tinha arrependimento e transformação de vida. Aí Ele abraçou. É isso que a igreja precisa ser. Abraçar todo mundo sim, mas visando transformação e arrependimento de vida. Amém? Glória a Deus. Esse é o coração que tem impulsado no peito da igreja de Cristo. Amém? E o último coração, que é muito interessante, que Jesus está com esse público também ali, é o coração do filho mais velho. Que é um coração, infelizmente, legalista e acomodado. Onde a gente percebe esse coração? Primeiro na reação ao saber da volta do irmão. Abraão fala que ele se encheu de ira. Tem noção? Ele ficou irado. É uma ira que mostra a motivação egoísta do coração dele, porque o que ele queria que estava dando para o filho mais novo, ele queria para quem? Para ele. Ele se comparou com o irmão. Ele achava que ele merecia mais do que o irmão. Ele se achava melhor que o irmão. E essa é a postura típica do legalismo. Daqueles que estão muitas vezes vivendo a vida religiosamente. Acha que é melhor que o outro. Quando Jesus fala da oração do publicano, lembra lá? Em Lucas também, no capítulo 18. Como que o publicano ora? Ele ora, Deus, obrigado que eu não sou como esses pecadores aqui. Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo. Obrigado que eu não sou igual a esses publicanos. Ele se compara. Aí a gente vê o legalismo no coração dele. Totalmente legalista. E acomodado. Completamente acomodado. Porque a resposta que ele dá para o pai. Ele fala, pai, eu sempre fiz tudo. Sempre te obedeci em tudo. A atitude dele era boa, ok, mas a motivação? Por que ele fazia tudo? O que ele declarou a motivação dele? Porque ele queria algo do pai. E não era o coração do pai, eram os bens do pai. Igual o filho mais velho, igual o filho mais novo, não tem diferença nenhuma. Deu para entender? Só não pediu. Mas o coração é o mesmo. Coração duro. O coração legalista. Coração acomodado. Ele deixa claro aqui que a intenção era ter as coisas do pai, não o pai em si. Ele estava tão perto do pai, fazendo tudo que o pai queria, mas ao mesmo tempo, no piloto automático, sem ter vida. Quantas vezes você sente aqui no piloto? Domingo após domingo, a coisa não parece que está no piloto automático. A gente tem que estar perto do coração do pai. Ele estava tão perto fisicamente do pai, mas tão longe do coração. Acho que até mais longe do que aonde aquele filho mais novo foi. Porque se ele estivesse perto do coração do pai, ele não viu.
ele não teria a atitude exatamente oposta à atitude que o pai teve. O pai se alegrou, ele se irou. Estava perto do pai fisicamente, mas o coração longe. Se ele estivesse perto do pai, a alegria que o pai teve, ele também sentiria. Amém? Amém. Muitas vezes estamos aqui perto do pai, fazendo tudo o que ele manda, bonitinho, conforme canta a cartilha. Mas e aí? Será que eu estou perto do coração do pai? Será que eu estou perto do coração de Deus? Por isso a gente percebe esse coração acomodado nessa resposta que ele dá para o pai aqui. Por isso que esse é o tipo de coração que Deus deseja tirar do nosso peito. É assim do peito da igreja também. Quer tirar isso de nós. Ele não quer esse coração legalista e acomodado. E de novo, uma atitude interessante, a atitude do pai, porque ele vai também, ele quer restaurar esse coração legalista também. Gente, você já reparou nisso? Muita gente coloca o fariseu, às vezes não tem jeito, né? Ah, esse não tem jeito, Deus é sempre... Mas tem jeito, porque Deus quer também alcançá-lo. E temos pelo menos Nicodemos e talvez Gamaliel ali, né? Que pela palavra dá para entender que talvez colocaram o coração de Jesus, porque tem, pode se converter. A gente não pode julgar ninguém, amém? Amém. Nós como igreja temos que alcançar a todos. E aí Jesus está falando nessa parábola aqui para todos, porque ele queria no final o quê? Alcançar o coração de todos, amém? Todos se quebrantando, todos se voltando a Ele. Glória a Deus. E eu pergunto então, será que, olhando para nós, temos apenas apontado o dedo para as pessoas? Que é isso que o coração legalista faz, né? Eu sou melhor, eu aponto o dedo para o outro. Quando eu vejo pecado em alguém, qual é a minha atitude? Qual é a minha motivação? Como eu trato? Como eu procuro tratar? E quando eu sou confrontado, será que eu endureço ou eu quebranto meu coração? O filho endureceu aqui, o mais velho, infelizmente. Queridos, essa palavra é porque Deus quer ver em nós corações quebrantados e corações esbanjando graça e misericórdia. Amém. E corações longe desse legalismo e desse comodismo que muitas vezes nós, por estar no automático, a gente tem. Eu gostaria de finalizar contando uma história. Eu já até contei aqui, mas conta que tinha uma cidade pequena. Depois de um culto, depois da palavra, o pastor fez um apelo. E ele percebeu que veio à frente um rapaz que tinha cometido um crime terrível naquela pequena cidade, mas já tinha pagado o seu crime. Estava em liberdade de novo, e foi ali, estava chorando, e ele ficou super feliz. O pastor pensa na sua mão, e ao mesmo tempo ele viu do lado que era membro da igreja, foi ali à frente, o juiz que tinha condenado aquele ladrão, e ele era membro da igreja, da diretoria da igreja e tudo mais. E ele viu aquela cena, só não falou nada, e no final aquele juiz chegou para ele e falou assim: nossa, pastor, você viu que bênção? Que milagre da graça de Deus! Como a graça de Deus é poderosa! Aí o pastor falou: verdade, você viu? Aquele rapaz se condenou, tanto tempo atrás estava ali, a graça é poderosa. Aí ele falou: pastor, mas eu não estou falando dele. A pessoa: como assim não estou falando dele? Eu estou falando de mim. Aí a pessoa: putz, o que esse cara aprontou? Meu Deus, ele é líder aqui na igreja. Aí ele falou: não, pastor. A graça teve que ser muito mais poderosa em mim para eu reconhecer um homem que sempre fez tudo certo, um homem que sempre estudou na melhor escola, se formou juiz, aqui na igreja tem uma família exemplar. A graça precisou de muito mais poder para atingir o meu coração e entender que eu sou tão pecador quanto aquele cara, do que ele que só tinha graça. Ele não tinha nada. A graça precisou ser muito mais forte para quebrar o meu coração do que quebrar o coração daquele cara. E aquele pastor aprendeu essa lição. Porque a graça quer quebrantar ambos os corações. Amém? Glória a Deus. Deus está falando com a gente. Não vamos endurecer o coração.
A gente está num momento, vivendo esses últimos tempos, onde o coração é duro, onde o coração, que a gente leu, dá coceira nos ouvidos quando a gente ouve a verdade, porque a gente quer viver o que eu quero. O pastor cancela o evento, porque foi falado uma coisa que ele não queria ouvir. Meu Deus. Terrível. E esse pastor, David Wood, não sei quantos conhecem, mas ele não cobra nada. Ele não vai em qualquer lugar. Ele só vai, às vezes você vai ter você pode oferecer 1 milhão. Ele fala, não, Deus não falou que eu não vou. Eu vou onde Deus só falou que eu vou. Viu? E não cobra nada, não vai passar nada. Eles pagam. Então, Deus está falando com a gente hoje. Ele quer ver em nossos corações quebrantados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, Jesus. Deus prefere ver em nós um coração podre de pecado, mais quebrantado, do que um coração legalista e totalmente acomodado. E espera ver em nós, sua igreja, um coração repleto de graça e misericórdia, alcançando tanto aqueles que se julgam mais sujos, quanto aqueles que se julgam puros. É isso que nós devemos buscar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar conosco. Obrigado porque o Senhor falou conosco desde o início deste culto. Desde a abertura com o texto de Gálatas, que mostra exatamente isso também. Pai, o Senhor tem falado conosco. O Senhor falou conosco através dos nossos irmãos da Jocum, através dos louvores. Cantamos sobre quebrantamento de coração em cada uma das músicas. O Senhor quer ver em nós um coração quebrantado. Por isso, quebrante o nosso coração. Que a Tua bondade nos leve a esse arrependimento, Deus. Assim como Paulo fala ali em Romanos. Que possamos lembrar, assim como esse filho lembrou da bondade do Pai, nós possamos olhar para o Senhor e ver o quanto o Senhor é bom. E procurar ter um coração que te agrada. Um coração quebrantado, contrito. Como lemos aqui também, esse coração o Senhor não despreza. Nos ajude, Deus, a caminhar nisso, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos. E Pai, que o Teu amor, que essa graça e misericórdia do Teu Filho Jesus, e a força e as consolações do Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando a levar ao Senhor esse coração quebrantado e entregar para o Senhor também um coração cheio de graça e misericórdia para alcançar este mundo. É o que nós pedimos. E mais uma vez, abençoe nossos irmãos da Jocum também. Põe em Tuas mãos de uma maneira poderosa sobre a vida deles. Que eles possam levar esse Teu coração cheio de graça e misericórdia por onde quer que plantem as plantas dos seus pés. Põe as Tuas mãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, perdão pelo horário, mas não foi um culto com algumas coisas especiais. Então, Deus abençoe, boa semana, vamos com Deus. Amém? Lembrando, sábado que vem, o nosso Dia da Família, amém? Lembrem lá, amém? Vai ter as informações aí no grupo. Glória a Deus. Coloca o seu nome na lista do grupo, tá? Para a gente organizar.